Paz do Senhor, meninos. Vamos começar a nossa aula aqui. Sobre que é a lição, né, que nós vamos ter agora, em reposição da aula. O Espírito Santo atuante em Cristo. Vamos lá. Gente, vamos lá. O Espírito Santo, né, e o nascimento de Jesus foi extremamente fundamental, isso a gente já sabe. Mas é bom estar relembrando, porque Natal está chegando aí. E a gente tem o costume de, enfim, acabar esquecendo de que a concepção que Maria teve foi mediante do Espírito Santo. E é ele o agente descrito, né, como o agente da milagrosa da concepção, né? Então, por mais que a gente já escute essas coisas, né, várias e várias vezes, é importante estar falando porque sempre nos finais de ano, até mesmo a forma como as pessoas se direcionam a falar dessas questões, nunca tratam do fato do Espírito Santo, nunca citam o Espírito Santo como o agente milagroso da concepção, né? Se alguém perguntar a vocês, até mesmo falar algo que não esteja de acordo, vocês já dizem, não. Maria teve o filho mediante a ação do Espírito Santo, né? Foi concebida pelo Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo no início do ministério terreno de Jesus. Esse já é um tópico que a gente já viu em aula, tá? Que é referente ao batismo de João Batista, né? Jesus chegou à idade de 30 anos e foi até o Rio Jordão para se batizar pelas mãos do seu primo, né, o João Batista. E logo após Jesus sair da água, ocorreu algo extraordinário que Jesus foi revestido de poder quando o Espírito Santo pousou sobre ele em forma, olha, em forma corpórea de pomba. É ele que conduz o mestre ao deserto para ser tentado. Duas coisas aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, o Espírito Santo que pousou sobre Jesus estava em forma de pomba. Não foi uma pomba que estava cheio do Espírito Santo que pousou sobre Jesus. Preste atenção porque eu posso cobrar isso em prova. E outro ponto que eu quero que vocês prestem atenção é essa questão de dele ser conduzido ao deserto. Não sei se vocês alguma vez se questionaram do porquê que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Por que isso acontece? Porque Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Qual o propósito disso? A gente vai ver isso mais à frente. Vamos lá. E algo fundamental para nós, os cristãos, vencermos as tentações e as ciladas de Satanás é imprescindível que estejamos revestidos de poder do Espírito Santo. Gente, é fundamental que a gente peça a Deus esse revestimento. É, não só para questões de ciladas do inimigo, mas para que o tempo todo ele nos oriente sobre quais melhores decisões tomar, sobre como agir em momentos em que nós somos confrontados. Tudo isso, gente, eu digo a você que o Espírito Santo ele age de uma forma tão simples que a gente às vezes não percebe, mas a gente precisa estar pedindo esse revestimento, porque na hora H, nossa, gente, é algo assim que ninguém explica. Tem gente que, por exemplo, tem boas ideias, mas é o Espírito Santo que deu. É o Espírito Santo que lembrou, é o Espírito Santo que trouxe a luz daquilo, né? Tem gente que traz uma boa palavra assim, tem gente que traz, até às vezes de fala assim, poxa, na hora eu não sei como que me aconteceu, porque fugiu as palavras da minha cabeça na hora da briga. Com certeza vocês já ouviram casos de pessoas que estavam ouvindo uma discussão, eu falo de pessoas cristãs, tá? Tava no meio de uma discussão e aí a pessoa acabou perdendo todos os argumentos e em casa pegou, poxa, eu poderia ter dito isso, poderia ter dito aquilo. Gente, eu digo a vocês que muitas das vezes é o Espírito Santo que para nos dar livramentos, ele tira essas palavras da nossa boca, porque certas palavras que para nós seriam até boas naquele momento de discussão, pode não gerar frutos, poderia gerar consequências ruins. E o Espírito Santo de Deus que cuida de nós, ele muitas vezes faz dessas, né, de tirar as palavras da nossa boca, de fazer a gente esquecer certas coisas. E o inverso também é verdadeiro. O Espírito Santo de Deus faz muitas das vezes nós lembrarmos de coisas que a gente nem imaginava lembrar. Então, é imprescindível, gente, que a gente esteja revestido do poder do Espírito Santo.
como eu falei, muitas das vezes é um agir simples, mas que é atuante, tá? E aqui o batismo de Jesus, né, a imagem, é aqui eles trouxeram, né, a imagem, né, da pomba aqui brilhando e tal, mas lembre se foi o Espírito Santo, tá? Eu vou repetir isso várias vezes durante as aulas. E até hoje o Rio Jordão as pessoas se batizam lá, tá? Até hoje as pessoas se batizam. É, enfim, eu não vou falar da questão da validade eclesiástica, né? Do sentido de, aquele batismo é válido ou não. Eu não vou falar nesse sentido. Tem pessoas que sequer sabem o que é se batizar nas águas. E vão lá no Rio de Jordão só porque é questões bíblicas, acho interessante e tal, e faz isso. Mas vamos dizer que vocês vão lá para uma caravana e lá você vê a galera se batizando. Gente, vocês já foram batizados. Para quem já foi batizado. Para quem já foi batizado, biblicamente não se batiza de novo, né? É um batismo apenas. Então, assim, se você for lá olhar para ver como é e tal, e puder, né, entrar no Rio Jordão e tal para olhar, legal, mas não acho legal essa questão do batismo lá, tá? Claro, se for com o pastor, tiver tudo certinho ali, tiver todo um direcionamento eclesiástico assistido pela igreja e seus pais, legal, ok. Mas se for simplesmente por questões turísticas, não recomendo, tá? O batismo é algo muito sério, é um simbolismo de você morrer para o mundo e nascer para Cristo, tá? Vamos lá. Capacitando para concluir o plano divino. Vamos lá. E aí chegamos que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para trazer liberdade aos seres humanos. Ele veio ao mundo para cumprir o plano divino e dar conhecimento ao homem do caminho eterno. Isso aqui, gente, é simples, a gente já até sabe, né, muitas das vezes, mas é de fundamental importância que a gente continue falando isso. Tem gente que traz a ideia de que Jesus veio ao mundo só para revolucionar, que Jesus é um revolucionário. Outros nem sequer acreditam. Mas esses que não acreditam a gente nem discute. Mas a ideia de que Jesus veio como revolucionário, não, gente, calma, respira fundo. Gente, Jesus Cristo veio para trazer liberdade aos seres humanos, para nos reconectar com Deus. Uma vez que estávamos separados, agora somos de novo reconectados através de Jesus. Ele veio ao mundo para cumprir o plano divino e dar conhecimento ao homem do caminho eterno. E esse caminho a gente só consegue ter através de Jesus, né? Esse foi o grande objetivo, tá? Vamos lá. E aí a gente vai chegar retomando aquele questionamento que eu falei com vocês. O mesmo Espírito que guiou Jesus ao deserto esteve presente com ele durante o seu momento de angústia no Getsemane. No Getsemane, gente, Jesus orou, né, para que Deus afastasse dele aquele cálice, né, só recordando a vocês desse momento. E lá que Jesus suou sangue, né? Aquele momento de grande temor e preocupação foi naquele momento que ocorreu no Getsemane. Getsemane hoje existe, tá? É aberto para visitação. Se eu não me engano, é controlado pela Igreja Católica. Muitas partes de Israel é controlada pela Igreja Católica, aberta para visitação. E muitas pessoas que vão lá, elas oram lá, né? É um lugar muito quieto, é basicamente um jardim, né? Bonito assim, simples de primeira vista, mas a história ali, o que aconteceu ali, que carrega todo, né, o contexto da situação. Vamos lá. E por que a tentação de Jesus era tão, ou melhor, por que a tentação era tão importante na vida de Jesus? Gente, porque em breve ele começaria a pregar, ou seja, ele já ia começar o ministério dele. Ele começou com 30 anos. Gente, minha caderninha está aqui querendo se aparecer. Deixa eu botar ela no chão. Breve ele iria começar a pregar. E não somente o reino, ele não ia falar somente do reino de Deus, né, ou do Pai, mas ele iria tratar-se como rei, tipo assim, ele ia dizer, ó, gente, eu sou Deus, então eu sou o Salvador, tipo, falar dessa forma, ele teria que ser o Cristo vitorioso. Cristo deve ser o vitorioso. E aí ele não ia ser simplesmente sobre os ínfimos
poderes da natureza ou de Satanás, mas sobre o impulso da sua natureza humana. Essa parte é sensacional. Ele tinha que estar acima do impulso da sua natureza humana, porque ele era 100% homem. Então, quando Satanás oferece a ele os reinos que ele controlava, gente, aquilo ali era tentador. Porque Jesus é rei também. Então, quando Satanás oferece aquilo para ele, gente, ele estava vencendo ali toda a seus desejos humanos e carnais. Quando Satanás chega e diz, ó, transforma essa pedra em pão, gente, eram os impulsos da natureza humana, fome, gente, fome, carne mesmo. Ele estava sentindo fome, ele estava 40 dias e 40 noites em jejum. Então, ali naquele momento, Satanás estava atacando a carne dele, dentro da sua natureza humana, para que ele, atacando essa natureza humana, ele iria perder os poderes da natureza, ele não seria um rei, um Cristo vitorioso, ele seria o rei que iria se vender por pouca coisa, né? E ele não estaria representando a sua identidade de filho de Deus. Então, olha só a grande coisa ali, né? Parece uma passagem, embora muito interessante, mas certos detalhes a gente acaba passando despercebido, mas são coisas muito importantes. Então, essa questão aqui, gente, do porquê que a era tão importante na vida de Jesus, é fundamental vocês saberem. Então, presta atenção nessa parte, revisem, porque sim, isso aqui eu posso cobrar em prova, tá? Porque, repetindo, era tão importante na vida de Jesus, porque, gente, no momento que ele começa a pregar, ele está apresentando o reino e ele está se apresentando como o rei salvador de todos. Então ele mostra-se um Deus vitorioso, o Cristo de fato, o Cristo de fato, né? E aí ele está mostrando que está acima dos poderes da natureza, de Satanás e principalmente sobre os impulsos da sua natureza humana. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar, o Espírito Santo também é denominado de Espírito da vida, tá? É legal porque é uma das formas de representação do Espírito Santo, né? Que é um dos nomes, né? Que é dado ao Espírito Santo. Gente, a aula termina aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, por estarem até aqui. A lição realmente ela é curta, ela não é longa, tá? E, e essa imagem aqui se eu não me engano, acho que é da novela da Record, né? E Jesus na tentação do deserto, né? Ele batendo, conversando ali com o inimigo o atentando. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, só falar comigo e Deus abençoe vocês.